tratar o Mbappé. Essa questão do Endrick não é um demérito ao Igor Jesus, tá? Eu acho que ele merece a sua oportunidade dentro da seleção. É que eu não vejo sentido nessa justificativa do Dorival, uma vez que, por exemplo, ele vai colocar o Danilo na lateral, e a gente sabe que o Danilo joga na Juventus como zagueiro. Ele, às vezes, é reserva no seu próprio clube. Então, assim, não faz sentido essa justificativa do Dorival. E também vale lembrar que várias vezes foi pedido para que o Dorival colocasse o Endrick, ele mostrou disposição dentro da seleção brasileira. É claro que sempre precisa melhorar algumas coisas, porque ele é um moleque ainda que tá aprendendo, ele ainda tá em processo de evolução no futebol, mas ele já se mostrou capaz de ser titular da seleção brasileira, e essa é uma oportunidade, uma vez que o Dorival vai com 4 atacantes, né? Olha, eu tenho um entendimento assim que... Vou repetir o que eu falei ontem, o que eu falei antes de ontem. A fase de material humano da seleção brasileira, ela é muito delicada. Realmente não temos os mesmos jogadores, nós não temos a mesma qualidade e o mesmo repertório, a gente não tem a mesma amplitude de banco que a gente tinha antes. Isso é um fato. O Brasil não é mais o país do futebol, ponto. Mas isso não é justificativa para você estar em uma situação, por exemplo, cadê a tabela aqui? Nós estamos... Vamos lá, quantas rodadas faltam? Vou pegar a tabela aqui do nosso queridíssimo futebol internacional, as eliminatórias. Só enquanto você pega a tabela, só pra... A Nina me corrigiu aqui, o Brasil tá em 5º na posição do ranking das eliminatórias. Na classificação, é isso? Então vamos lá, o Brasil é o 5º colocado. Gente, não pode ser utilizada a premissa aqui de lesão, de falta de material humano, de falta de convicção, pra gente estar perdendo pro Paraguai. O Paraguai tem, com todo respeito ao Pita, que é centroavante e atacante do Cuiabá. O cara foi titular do Paraguai correndo mais que jogador nosso. A gente não pode estar numa tabela de classificação atrás de Equador, com todo respeito ao Equador. A gente não pode ter a mesma pontuação que a Venezuela. A gente não pode ter a Colômbia comendo a bola com o James Rodrigues, que, entendeu? Joga muito na Colômbia, mas a gente não pode estar 1 ponto do Paraguai. A 8 do líder, né? A 8 do líder, Nina. Você entendeu? Então, eu entendo o momento, eu entendo que é difícil assim, mas, poxa, a gente tem que ganhar do Chile urgentemente, ganhar do Peru urgentemente esses 2 jogos, senão acho que acabou literalmente pro Dorival. Ô Martelli, posso fazer uma pergunta aqui pra vocês debaterem? Porque assim, eu olhei esse meio campo e ataque, que a Gabi destacou muito bem aqui, ele vai com 4 atacantes. Ele vai com o André de primeiro volante. Sim. E Paquetá de segundo. Vai ser isso que a gente vai ver em campo? Aqui é o que diz a escalação. E aí ele vai com 4... Rodrigo vai mais time? Então, será que ele vai cair mais pro meio? O Paquetá, né? Mais recuado. O Savinho que declarou ontem que... A pergunta sensacional, pergunta bem feita. Savinho, você que viu de fora essa seleção, que não performou bem. E a resposta dele é, muito tarde o jogo pra mim na Inglaterra, não assisti. Então assim, e isso, na hora que eu escutei isso ontem, eu não sabia se era brincadeira ou não. Eu achei que era piada no primeiro momento, honestamente, falando pra vocês. Eu falei, não, acho que isso aí é brincadeira. Foi o Martelli que falou pra ele mandar essa aqui pra zoar com a galera. E aí depois ele ia falar sério. E não, assim, de fato, o cara não viu o jogo, ele não conseguiu nem falar sobre o que ele achou dos últimos jogos e vai ser titular neste jogo. Vamos ver se depois do jogo contra o Chile que ele vai ser titular, se ele consegue falar alguma coisa sobre o jogo. Vocês me corrijam aqui se eu estiver errado, mas é assim, o time do Paraguai tem Bobadilha de titular, Vila Sante, Enciso, Almiron. Almiron é bom de bola, vai. O Vila Sante também, né? Sim, o Gomes que fez o gol, o Pita... Cáceres. Bobadilha vem sendo titular aqui no futebol brasileiro também. É ruim. Balbuena, Alderete e Júnior Alonso. Esse foi o time que o Brasil perdeu. Você olha o time, gente. Gabriel Magalhães, Marquinhos, André, Paquetá, vamos lá, Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo. O que eu quero chegar com tudo isso? Pode ser que não considere a melhor matéria humana, sim, mas não dá pra você perder pro Paraguai no 11-11. E outra coisa também, a Argentina, atual campeã do mundo, também não tem o melhor material humano à disposição. Não. Dá pra você fazer uma seleção competitiva, mesmo que o Brasil não seja mais um favorito, aquela seleção que mete medo, né? Essa história de, a camisa do Brasil amarelinha pesa, os adversários tremem. A Croácia não tremeu, a Bélgica não tremeu, a Alemanha
Bom, A né? gente que treme vendo agora, né? A Holanda não tremeu em 2010, a França nunca tremeu. Então, assim, né? Essa história de camisa acho que não pode até servir num dado momento quando você tem material humano. Mas, cara, é isso que você falou, Martelli. A gente tem jogador brasileiro na Europa, em todos os bons times. Acho que a gente tem, né? A gente tem o Vinícius Júnior no Real Madrid com o Rodrigo, agora com o Endrick. A gente tem alguns jogadores na Inglaterra que, na minha visão, tem o melhor campeonato do mundo. Mas, cara, a gente não tem mais jogadores protagonistas, né? A gente não tem mais um Rivaldo, a gente não tem mais um Ronaldinho, a gente não tem mais um Ronaldo Fenômeno, a gente não tem mais um Cafu, a gente não tem mais um Roberto Carlos, a gente não tem mais, até trazendo um Lúcio. O Lúcio foi o melhor zagueiro do mundo por muito tempo. Sim. Por muito tempo. E eu acho que a gente foi injusto com um cara que hoje já não tem mais idade, talvez, que é o Thiago Silva, que também, pra mim, foi o melhor jogador do mundo por muito tempo, mas que não acabou pegando essa fama nele que foi ruim. O Lúcio não. O Lúcio tem essa fama de zagueiro mau, essa fama do cara que vai lá e toma conta do pedaço e tudo mais. A gente não tem mais. A gente não tem... Você tem um Ederson, que é um goleiro respeitável no Manchester City. A gente tem. Mas, cara, pô... Lembra do Dida, o que o Dida representava no Milan? Era uma coisa assim impressionante, o que esses caras representaram em grandes clubes da Europa. Então, né? E eram clubes que estavam no momento que também representavam demais, né? Isso. Você viu? O Dida do Milan era do Milan, daquela época do Milan. Isso, do Maldini, do Nesta, Quando entendeu? o Milan Do Internacional de Gattuso. Milão. Hoje você fala de Milan do Internacional de Pirlo. Milão, você fala, Exatamente. Eles A Inter disputam é lá